E hoje vamos falar sobre temperatura de fusão e ebulição em função das ligações químicas. Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura! E não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe e toque a vinheta. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, gente! Vambora! Aciona as turbinas! E hoje, nessa aula, vamos falar de algo muito massa. Temperatura de fusão e ebulição das substâncias com relação às ligações químicas. Pega seu caderno aí, seu lápis, caneta, borracha, põe a bundona na cadeira aí e vambora! Vambora, galerinha! Energia! Estamos, então, chegando à nossa última aula sobre ligações químicas. Ufa! Muito conteúdo, não é verdade? Bastante coisa, Mota. Bastante coisa. E é isso aí, galera. E o lance é o seguinte. Cada dia um pouquinho. Quando a gente olha para trás, putz, que tanto de estrada que nós já percorremos, não é verdade? Então a gente tem mais é que agradecer a Deus por estarmos chegando aqui. Eu sei que tem muita caminhada para frente, mas é assim mesmo, tá? Que nós não tenhamos pressa, que vamos caminhando na velocidade de cada um, tá? Respeite a sua velocidade. E não fique olhando o carro do outro não, tá bom? A gente tem essa mania de ficar nos comparando muito com as pessoas. Galera, não se compare com as pessoas. Compare com você mesmo. Eu espero que o você de hoje seja melhor do que o você de ontem, tá bom? Mas não fique comparando com os outros. Cada um é único. Portanto, a sua velocidade não tem nada a ver com a velocidade dos outros, perfeito? Então, vamos lá. Então, aqui hoje vamos falar sobre a temperatura de fusão e ebulição das substâncias em função da ligação química, do tipo de ligação química. Nós falamos numa aula anterior que existem as unidades elementares, que são as menores unidades formadoras de uma substância. E aí eu comentei com você o seguinte: o sólido covalente tem qual tipo de unidade elementar? Os átomos, né? Os átomos se ligam por ligação covalente. Uma substância metálica é formada por quem? Átomos e cátions. Aí você tem a ligação metálica. Substância iônica, os elementos, né? Ou melhor, as unidades elementares são os íons, cátions e ânions. Ligação iônica. Substância molecular são substâncias formadas por moléculas. Essas moléculas contêm átomos ligados por ligação covalente. Mas você tem o quê? Várias moléculas, e essas moléculas vão interagir com o que nós chamamos de quê? Interações intermoleculares ou forças intermoleculares, que pode ser ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo ou dipolo induzido. E aí qual que é a parada, galera? Quanto mais forte for a interação entre as unidades elementares, maior será a temperatura de fusão e ebulição daquela substância. Essa é a regra geral. Quanto mais forte, quanto mais intenso, tá? Ou mais intensa for a força entre essas unidades elementares, maior será a temperatura de fusão e ebulição de uma substância. Logo, como regra geral, nós temos o seguinte: sólido covalente tem temperatura de fusão e ebulição maior do que substâncias metálicas, que têm temperatura de fusão e ebulição maior do que substâncias iônicas, do que substâncias moleculares. Só que, entre as substâncias moleculares, quem tem ligação de hidrogênio tem temperatura de fusão e ebulição maior que a dipolo-dipolo, maior do que a dipolo induzido. Então vamos aqui. Eu tenho carbono, grafite e cloreto de sódio. Quem é que tem temperatura de fusão e ebulição maior? Carbono, grafite, galera, é um sólido covalente. Aí nós vimos alguns exemplos, os mais importantes, dos sólidos covalentes. Carbono, grafite,
carbono diamante, o dióxido de silício, né? O carbeto de silício, o óxido de berílio, o óxido de alumínio. Esses são os mais importantes. Então, beleza. Se isso aqui é um sólido covalente e isso aqui é uma substância iônica, a força de ligação entre essas unidades elementares são maiores. Logo, a temperatura de fusão e ebulição do carbono grafite é maior do que do cloreto de sódio. Entre cloreto de sódio e ferro, quem é que tem temperatura de fusão e ebulição maior? Ferro é uma substância metálica, cloreto de sódio, substância iônica. Logo, a temperatura de fusão e ebulição do ferro vai ser maior do que do cloreto de sódio. Carbonato de sódio e água. Esse cara é iônico, formado por íons. E aqui é uma substância molecular. Logo, temperatura de fusão e ebulição do carbonato de sódio vai ser maior. Super de boa, beleza? Só que aí é o seguinte. O que mais vai pegar é se eu tiver substâncias moleculares. Todas as substâncias elas são moleculares. E eu quero saber, entre essas substâncias moleculares, qual que possui temperatura de fusão e ebulição maior. Gente, a coisa não é tão regular. O que eu acabei de dizer foi a regra geral. A regra geral, tá bom? Existem variações, muitas variações, quando eu falo sobre temperatura de fusão, tá? Temperatura de ebulição já se aproxima mais dessas regras gerais. Tá? Dessa que eu disse e da que eu vou dizer agora. Só que o seguinte, nós vamos falar mais aqui da temperatura de ebulição. Tá aqui, ó. Temperatura de ebulição, que é o que mais cai. Mais pra frente, a gente vai falando de algumas particularidades sobre temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Porque às vezes acontece eu tenho uma substância A e B. Substância A e B. A tem temperatura de fusão maior. Só que B tem temperatura de ebulição maior. Então nós vamos ver esses detalhes que acontecem principalmente lá em química orgânica, perfeito? Mas olha só, vamos partir então aqui para a regra no geral. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte. As substâncias são moleculares? São, que é o caso de todas essas que eu coloquei. Esse é o gráfico, esse gráfico aqui, ó, é da temperatura de ebulição em função do período. Então, ó, todos esses caras aqui, ó, H2O, HF, NH3, CH4, os elementos principais fazem parte do segundo período da tabela periódica. Aqui, H2S, HCl, PH3, SH4. Os principais elementos aqui, ó, fazem parte do terceiro período, aqui do quarto período e aqui do quinto período. Então eu estou pegando aqui, ó, elementos de mesmo período. E aí a gente pode também comparar o seguinte: oxigênio, enxofre, selênio, telúrio são elementos de quê? Da mesma família. Então essa galera que está na mesma linha pertencem à mesma família, beleza? Mesma família. Então essa galera aqui, ó, essa linhazona aqui, ó, família 6A, família 7A, família 5A, família 4A do carbono, beleza? Ok, perfeito. Então vamos lá, olha só. O que a gente vai analisar? Nós vamos analisar da seguinte forma. Quem é que tem a temperatura de ebulição maior? Primeira regra, você vai olhar o tipo de ligação intermolecular. Quem tiver ligação de hidrogênio vai ter temperatura de ebulição maior do que quem tiver dipolo, do que quem tiver dipolo induzido. Essa é a regra geral. Se o tipo de interação intermolecular for a mesma, aí você vai olhar a massa, o tamanho da molécula, beleza? Algumas literaturas vão falar sobre o número de elétrons, porque normalmente quando aumenta a massa, aumenta o número de elétrons também, tá? Para esses casos aqui, perfeito? Então, mas a maioria das literaturas vão falar sobre massa. Então você vai olhar o quê? Tipo de interação. Tipo de interação. Se empatar, você vai olhar o quê? A massa. Quem tiver massa maior é uma molécula maior e, portanto, as interações serão mais fortes. Então vamos lá? Olha bem. Presta atenção aqui, ó. H2O, HF, NH3. Esse povo aqui, ó,
eles fazem ligações de hidrogênio, perfeito? Agora, H2O com H2S, com H2SE, com H2TE, quem é que faz ligação de hidrogênio? Somente o H2O, somente o H2O. Então veja bem, por que H2O tem temperatura de ebulição maior que o H2S? Ou até mesmo maior que o H2SE, ou até mesmo maior que o H2TE. Porque esse cara faz ligação de hidrogênio, enquanto que esse cara faz dipolo, 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 dipolo. Então, H2O com relação a essa galera tem uma temperatura de ebulição bem discrepante, porque a sua ligação intermolecular é bem mais forte, que é a ligação de hidrogênio. Mesmo raciocínio, HF com HCl, com HBr, com HI. HF faz ligação de hidrogênio, que é uma interação mais forte que do dipolo, 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 dipolo. Então aqui tem temperatura de ebulição maior. O mesmo raciocínio para cá. Esse cara faz ligação de hidrogênio, enquanto que esses aqui fazem o quê? Dipolo, dipolo. Perfeito? Ok. Agora, por que a temperatura de ebulição está aumentando nesse sentido? Porque essa molécula aqui, ó, essa aqui, ó, é maior do que essa, que é maior do que essa. Se você for analisar a massa molar do H2S é menor que do H2SE, que é menor que do H2TE. É tanto que você tem justamente o quê? Enxofre, selênio e telúrio na tabela periódica. À medida que eu desço na tabela, a massa do elemento aumenta. A massa do elemento aumenta. E aí o que eu tenho? Quanto maior for a molécula, maior vai ser as forças de dispersão de London. Opa, peraí, Mota. Mas esse cara não faz dipolo, dipolo, dipolo? Sim. Dipolo, 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 dipolo. Só que todas fazem forças de London. Lembra disso? Entre todas as moléculas eu vou ter as forças de London. As chamadas forças de Van der Waals ou dipolo induzido. E aí quanto maior for a molécula, mais intenso vai ser essa força do dipolo induzido, tá certo? Então, por isso que a gente vai analisar o tamanho da molécula. Mesmo raciocínio, cloro, bromo e iodo. Na tabela periódica você tem isso. Cloro, bromo e iodo. Olha lá. Quem tem massa maior? A galera que está mais para baixo. Então, quem dentre essas aqui, ó, for uma molécula maior, vai ter temperatura de ebulição maior. Perfeito? Amém ou misericórdia? Amém. Mas vou falar de novo. Vai que apareceu alguma misericórdia aí. Primeiro caso, você vai olhar, primeira regrinha, você vai olhar o tipo de interação intermolecular. Essa é a ordem de força. Então, quem tem ligação de hidrogênio vai ter uma temperatura de ebulição maior do que quem tem dipolo-dipolo, do que quem tem dipolo induzido. Aí você vai pegar, por exemplo, H2O, H2S, H2SE, H2TE. Quem tem temperatura de ebulição maior? H2O. Por quê? Essa molécula faz ligação de hidrogênio. Enquanto que essas fazem dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo. E entre essas que tem o mesmo tipo de ligação, você vai olhar quem é uma molécula maior. Você pode olhar pela massa. Quem tiver massa maior é uma molécula maior. Então, esse cara tem massa molar maior, logo vai ter temperatura de ebulição maior do que essa, maior do que essa. Mota, é sempre assim? Não. Pode acontecer de eu ter uma molécula que tem dipolo induzido, só dipolo induzido, e que tem uma temperatura de ebulição maior do que quem faz ligação de hidrogênio. Eu posso ter, por exemplo, uma molécula orgânica, um hidrocarboneto, eu posso ter um hidrocarboneto que só faz dipolo induzido, com uma temperatura de ebulição maior do que a água, que ao nível do mar tem uma temperatura de ebulição de 100 graus. E o que justificaria um hidrocarboneto ter uma temperatura de ebulição maior do que uma molécula que faz ligação de hidrogênio? Ela ser uma molécula muito grande, beleza? Então pode acontecer. Mas para essas moléculazinhas aqui, pequenininhas, nós vamos aplicar essa regra que eu estou dizendo. Perfeito? Então olha aqui. Agora veja só.
CH4, SiH4, GeH4, germânio, SnH4, todo mundo aqui é o quê? Apolar. Todo mundo é apolar. Se todo mundo é apolar, todo mundo só faz o quê? Dipolo induzido. O que você vai olhar então? Quem é que é maior? Quem for maior, quem tiver uma massa molar maior, vai ter uma temperatura de ebulição maior. E a massa vai crescer justamente nesse sentido. Perfeito? Agora vamos para as doideiras. Olha aqui. Olha a doideira. H2O, HF e NH3. Faz ligação de hidrogênio, faz ligação de hidrogênio, faz ligação de hidrogênio. Não está empatando? Todo mundo aí não faz ligação de hidrogênio? Então, segundo a regra geral, eu deveria olhar o quê? A massa. Eu deveria olhar a massa. Então, veja só. H2O, qual que é a massa molar desse cara? Oxigênio é 16, 2 hidrogênio vai dar quanto? 18 gramas por mol. HF, flúor, é 19, com 1 do hidrogênio, 20 gramas por mol. NH3 vai dar quanto? NH3 vai dar quanto? Nitrogênio, 14, com 3 hidrogênios vai dar quanto? 17 gramas por mol. Repare que as massas molares são muito próximas. As moléculas têm tamanhos bem próximos. Portanto, a massa não vai justificar essa diferença de temperatura de ebulição. O que vai explicar então, Mota? Olha bem. A molécula de oxigênio, ela é assim. Olha lá, a molécula de oxigênio. A molécula da água. A molécula da água. A molécula de HF, ela é assim, linear. Linear, angular. E a amônia? A amônia, ela é assim, trigonal piramidal. Não é isso? Trigonal piramidal. Então veja só. Veja só. Uma molécula de água, ela consegue fazer 4 ligações de hidrogênio. Enquanto que o HF só consegue fazer 2 ligações de hidrogênio por molécula. Então olha bem. A molécula de água faz 4 ligações de hidrogênio por molécula. Enquanto que o HF faz 2 ligações de hidrogênio por molécula. Logo, essas moléculas estão mais fortemente unidas, porque faz mais ligações de hidrogênio do que o HF. Se a gente pensasse na eletronegatividade, qual é a ordem de eletronegatividade? Qual é a ordem de eletronegatividade? Não é FON? O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio. Se eu pensasse na diferença de eletronegatividade, esse flúor ele é mais negativo do que o oxigênio. E esse hidrogênio é mais positivo do que esse hidrogênio. Porque a diferença de eletronegatividade aqui, ó, ela é maior. Porém, a molécula de água faz 4 ligações de hidrogênio, enquanto que o HF só faz 2. Então, o que vai justificar a água ter temperatura de ebulição maior que o HF vai ser o número de ligações de hidrogênio. Perfeito? E no caso da amônia? No caso da amônia, o flúor ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. Beleza? Portanto, esse nitrogênio não é tão negativo quanto o flúor. Algumas literaturas dizem que aqui nós temos 4 ligações de hidrogênio também. Porém, o nitrogênio não é tão eletronegativo quanto o flúor. Por isso o HF teria uma temperatura de ebulição maior. Outras literaturas já dizem não, que a amônia só faz 2 ligações de hidrogênio, que seria, já que ela é uma trigonal piramidal, seria uma ligação de hidrogênio nessa base, com uma ligação de hidrogênio nessa outra ponta aqui da pirâmide, né? Então seriam 2 ligações de hidrogênio, como o flúor é mais eletronegativo, portanto as interações aqui são mais intensas, tá bom? Só que para cobrar isso aqui, galera, tá? Seriam em vestibulares bem pesadinhos, tá bom? No caso do Enem ou vestibulares mais tradicionais, isso não cairia. Poderia cair mais o que? Esses aspectos gerais, tá? Então, de novo, eu vou analisar qual substância tem temperatura de fusão e ebulição maior. O que é que você vai olhar? A força entre as unidades elementares.
essa é a ordem de força, logo essa também é a ordem de temperatura de fusão e ebulição. Sólidos covalentes têm temperatura de fusão e ebulição maior do que substância metálica, maior que do substância iônica, maior do que as substâncias moleculares. Dentre as substâncias moleculares, ligação de hidrogênio vai ter temperatura de fusão e ebulição maior do que quem faz dipolo-dipolo, maior do que quem faz dipolo induzido. Entre as substâncias moleculares, se o tipo de interação empatar, você vai olhar o tamanho da molécula. Mas, se for nesses casos aqui, de ligações de hidrogênio, em que as massas são próximas, você vai ter que analisar o quê? O número de ligações de hidrogênio e também a diferença de eletronegatividade. Perfeito? Detalhe, quando a gente for falar de compostos orgânicos, nós vamos falar mais sobre isso novamente. Galera, então é isso. Finalizamos mais um capítulo de ligações químicas. Ó, fechado. Te vejo na próxima aula com um assunto novo. Energia, energia, energia. Tamo junto. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.